Deus é legal. A palavra legal, que significa de conformidade com a lei, tem sido usada como adjetivo qualificativo para designar as pessoas que agem de maneira humana, sendo tolerantes, boas do ponto de vista humano, transigentes quanto às regras impostas, complacentes quanto à transgressão da lei. Assim, aqueles a quem foram confiados zelar pelo cumprimento da lei são tidos por legais quando são tolerantes quanto ao descumprimento da lei, permitindo serem as leis desrespeitadas e violadas. Por exemplo, um guarda de trânsito pode ser chamado de guarda legal quando tolerar uma infração de trânsito e não multar o infrator. O infrator o chama de guarda legal pela conivência com que o mesmo se houve para com a transgressão do transgressor. Como vemos, a palavra legal está sendo empregada em sentido contrário ao seu real significado, sendo, portanto, contraditória e invertida, chamando de legal ou ilegal. O traficante é chamado de ilegal se não mede esforços e usa os meios de que dispõe oriundos do seu proceder ilegal para conseguir o seu intento e subornar e até sustentar aqueles que possam concorrer para facilitar a sua ação, o seu tráfico, a sua ilegalidade. Assim, os bandidos são chamados de ilegais por se comportarem de forma a agradar aqueles a quem subornam ou satisfazem. Era o caso do traficante que, para ser bem visto pelos seus vizinhos, pagava suas contas de água e luz, dando-lhes até alimento, etc. Que cara legal! Nada obstante essa extrapolação do conceito de legalidade, o Criador das leis que regem a todas as coisas criadas continua imutável e, por conseguinte, os conceitos e leis propostos e estatuídos por ele também. Todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, são regidas por leis. Os astros e estrelas, elementos químicos, eletricidade, biosfera, reino animal e vegetal, tudo tem leis que o regem, porque a lei é um princípio de direito necessário ao bom andamento das coisas. Assim, para nós, seres humanos, foram estabelecidos padrões a que podemos chamar de leis para serem cumpridos e que, se violados, resulta em consequências perniciosas e prejudiciais à humanidade. Ao eleger Deus ao povo de Israel como seu povo, deu-lhe leis, estatutos, preceitos, ordenanças, mandamentos e juízos para norteá-lo e regê-lo, para que esse povo pudesse viver de uma forma justa, não sendo como os demais povos sem lei, que praticavam toda sorte de perversidade como infanticídio, homossexualidade, idolatria, incesto, etc. Disse-lhes Deus que, devido a essa prática perversa, a terra vomitava os seus habitantes para dar lugar ao povo dele, Israel. Levítico, capítulo 18, verso 25. Ele, na sua imensa sabedoria, estabeleceu as leis que deveriam reger a então recém-criada nação de Israel. E como base dessa legislação, deu-lhes uma lei régia, real, que seria a base constitucional da nação. A violação dessa lei resultava em morte do infrator. E, como coadjuvante, deu outras leis ordinárias chamadas de ordenanças, até um tempo de reformas, até que a nação amadurecesse e se tornasse adulta. Mas a tolerância para com os transgressores levou Deus a anular a anulação do pacto feito sob sangue de animais com o Israel nominal, o que resultou na perda de exclusividade como povo escolhido. Sim, a morte de Jesus derribou a parede de inimizade que existia entre aquele povo e os gentios, fazendo deles um só povo pelo sangue de Cristo. Nada obstante o primeiro pacto ter sido anulado, o segundo continua a viger. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A primeira vez que Deus falou de forma coletiva, ele deu a sua lei, os 10 mandamentos. A partir de então, sempre que ele lhes falava, através de seus servos, os profetas, ele requeria a obediência aos seus mandamentos. O cumprimento deles sempre foi condição precípua para a bênção, para se alcançar sabedoria, para viver e para alcançar graça. Vejamos, na lei de Moisés está: e será que, se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Escreveu Salomão inspiradamente: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo meus mandamentos. E até o verso 6, ele diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2,
de 1 a 6. Disse Davi: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, do verso 1 ao verso 2. Disse Jesus a um mancebo que perguntou o que fazer para conseguir a vida eterna. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, do verso 16 ao 17. Quem diz que Deus não é legalista não conhece a Deus. Esses que dizem que Deus é legal, pensando ser Deus conivente para com a transgressão da sua lei e que dizem que ele não é mau para punir, não conhecem a sua palavra. Por que haveria Deus de fazer acepção na lei, instituindo uma para o povo de Israel nominal e deixando os demais sem lei, se ele reprova fazer acepção de pessoas na lei? Malaquias 2:9, Romanos 10:12. Todos os profetas foram usados por Deus para advertir o seu povo sobre a transgressão da sua lei. Diz a Escritura: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Diz ainda: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2:24. E aquele que guarda os seus mandamentos está em Deus e Deus nele. 1 João 3:24, primeira parte. Ou lhe prestes missionar.